E hoje eu quero falar de algo muito importante. A minha preocupação com a infância sempre foi que as crianças tenham uma infância bem cuidada para ser adultos saudáveis. E o que nós estamos vendo, e o que eu tenho visto, é que as crianças não estão bem cuidadas. As crianças estão tendo diagnósticos muito tardios. Hoje, as mães aprenderam algo que não está correto. Que crianças devem ser vistas a cada 2 meses pelo médico e nem sempre por um médico pediatra. Eu quero dizer a você, mãe, o pediatra é o médico que tem uma especialidade de cuidar de crianças. E quando nós, pediatras, cuidamos das crianças, nós acompanhamos o crescimento, o desenvolvimento. O que é isso? É medir, pesar e ver o desenvolvimento também neurológico da criança. Se isto não é visto durante 1 mês e há uma perda de peso ou há um baixo desenvolvimento neurológico e não for corrigido imediato, o prejuízo para essa criança será muito grande. E não é só para a criança. Todo pai que tem uma criança que não se desenvolveu sabe como isto é difícil, como é difícil cuidar, como é caro cuidar. Mas no primeiro ano de vida, você pode fazer uma boa prevenção. Se você leva seu filho mensalmente ao pediatra e esse pediatra conhece o corpinho do seu filho, quando você falar com ele que ele teve isso ou aquilo, teve uma tosse frequente, teve uma diarreia, teve uma febre, esse pediatra já sabe daquele corpo que ele acompanha todo mês, já sabe o que fazer. Agora, se você leva cada dia no pronto-socorro, o médico do pronto-socorro não conhece o seu filho. O médico do pronto-socorro está ali para cuidar da febre ou das emergências. Baixa a febre, cuidou do ferimento, acabou. O pediatra não. Ele vai fazer o quê? Ele vai ver aquela febre, vai dizer para você quanto tempo ela vai durar. Se ela repetir, vai dizer para você vir logo no consultório. O pediatra tem essa função. E a minha grande preocupação, mães e pais, sabe qual é? É que as crianças, muitas vezes, estão com baixa estatura. E isso não é visto. E a baixa estatura tem tratamento, se você fizer o tratamento precoce. Hoje nós estamos vendo muitas crianças meninas com desenvolvimento mamário precoce, meninos também com desenvolvimento sexual muito precoce ou muito tardio. Tudo isso precisa ser visto no consultório. Sabe, eu tenho me assustado com o que eu tenho encontrado. Outro dia atendi um menino de 11 anos que queria um atestado para ir jogar futebol. Ele queria ser atleta de futebol. E eu falei, eu vou examinar primeiro, pedir os exames e depois eu vou dar o atestado. O que aconteceu? Quando fui auscultar o coraçãozinho dele, lá estava um sopro cardíaco. 11 anos. Esse sopro era para ter sido visto lá no nascimento. Quando a criança nasceu, ele já nasceu com sopro. E foi visto tão tarde. Pelo menos essa mãe não sabia que o filho tinha o sopro. Talvez lá na maternidade tenha sido visto, mas a comunicação está muito ruim entre médico e paciente. A informação não é passada e essa mãe vai no posto de saúde a cada 2 meses para ser vista pelo médico geral. E aí nós temos essas situações. Outro dia atendi a menina que já estava lá com 11 anos, já iniciando o desenvolvimento sexual e numa estatura abaixo do primeiro desvio. Nós temos ali 4 desvios. Abaixo do primeiro é abaixo de tudo que ela poderia ser considerada normal. Mas ela estava indo, mãe, mas eu tenho levado, eu tenho visto a cada 2, quer dizer, essa criança como já tinha 11 anos, a última vez que ela tinha ido ao médico era lá quando tinha 4 anos. Pais, os filhos, as crianças de 0 a 12 meses precisam de exame pediátrico mensal. Depois, quando ela já tem
no primeiro, segundo ano de vida, ela pode ir umas 3 ou 4 vezes ao médico no ano se ela não tiver nenhuma doença. Qualquer febre, qualquer alteração no organismo da criança é igual a um exame médico. Ah, mas eu não tenho plano. Mas talvez você possa economizar aquele salgadinho que você dá para o seu filho, ou aquela camiseta de marca que você comprou e pagar uma consulta. Eu não estou dizendo para pagar para mim, eu estou dizendo proteja seu filho, proteja o seu filho. Ele não pode caminhar no seu primeiro ano de vida sem proteção e depois, quando ele já chegou um pouquinho maior, só vai ao médico quando fica doente. Não é isso. As crianças precisam de acompanhamento até a idade adulta. E depois, uma vez no ano, o adulto tem que ir ao médico. Então, no segundo ano, terceiro ano, você pode ir de 3 a 4 consultas no ano. Depois você vai a cada 6 meses. Depois, quando eles já estão na idade escolar, às vezes é suficiente uma vez no ano. Mas onde ele vai fazer exames médicos, vai ver o seu sangue, vai ver como é que estão as suas vitaminas. E aí é possível ser um adulto saudável. É assustador o que está acontecendo. As crianças não tomam vitaminas. E nós hoje sabemos que o nosso solo está muito fraco. Não temos um solo saudável quando eu era menina. Naquela época a gente plantava até no quintal da casa. Hoje ninguém planta nada. Você come alimentos com agrotóxicos, você come alimentos contaminados. E pior ainda, você sabia que as crianças não estão tomando medicamento, remédio de vermes, antiparasitários? Eu atendo crianças que nunca tomaram um antiparasitário. E uma das causas, existe um trabalho científico falando de o genocídio infantil, quando não se dá antiparasitários. Porque os parasitas estão aí. Nós adultos temos que tomar antiparasitários uma vez no ano, pelo menos. Porque a gente se alimenta na rua, muitas vezes, e mesmo em casa, às vezes a mão não está bem lavada e o alimento fica contaminado. Então, queridos, o meu apelo, é um apelo que eu faço hoje. Cuide da sua criança, cuide do seu filho, cuide do seu adolescente. Nem adolescente, então é assustador. Adolescente não vai ao médico, só vai quando está doente. E o adolescente precisa de um acompanhamento, porque tem o acompanhamento do desenvolvimento sexual, o acompanhamento dos hormônios, tem o acompanhamento emocional. Na adolescência, eu sou pediatra especialista em adolescência. Na adolescência nós temos fases específicas. Adolescente que está já no segundo período, no pré-vestibular, por exemplo, ele entra num estado de estresse que aí por setembro, outubro, ele precisa de receber vitaminas e receber, às vezes, até aminoácidos para poder aguentar esse estresse. Mas aí ele não vai e muitas vezes entra em depressão mesmo. A adolescência tem depressões. Existe isso. Existe normalmente. Então não é que o adolescente está doente porque tem depressão. A depressão muitas vezes faz parte dessa etapa da vida. Mas precisa que seja visto por alguém que entenda de adolescente. E não começar a tomar medicamentos sem saber para quê. Ah, não, eu tenho depressão, meu filho está em depressão, vou dar essa medicação para ele. Não, a medicação para o adolescente é outra, é diferente. Ele vai precisar de conversar, ele vai precisar de falar, ele vai precisar de dizer o que ele sente. E agora eu quero contar para você uma situação. Eu atendi um adolescente que estava muito mal na escola. E eu perguntei, como é que você tem amigos? Como é que é o professor? Como é que é a escola? Tudo ia bem. E como é que está lá em casa? Acontecendo alguma coisa por lá? E ele me respondeu, eu queria tanto abraçar o meu pai. E eu perguntei, mas o teu pai viaja? E ele, não. Eu disse, então por que você não abraça? E ele me falou, o meu pai chega em casa, senta no sofá e vai ler o jornal e ver televisão. E eu falei para ele, nós vamos fazer uma coisa. Eu vou te dar uma proposta
você vai fazer. Se não der certo, eu tenho outra. E eu falei, você vai chegar lá e vai dizer, pai, dá licença, e tira o jornal da mão dele, se joga no colo dele e abraça. E ele vai ficar meio assustado, mas você continua, abraça, beija, vai fazendo isso. Se ele brigar com você, você não faça nada, vem aqui e me conte. E esse adolescente fez isso, e na outra consulta veio ele e o pai. E o pai chegou e falou, doutora, eu não sabia que eu estava fazendo tanto mal para o meu filho. E vocês sabem o que aconteceu? Aquele adolescente passou a ter notas boas na escola. Então você vê como a vida do adolescente é fácil de resolver? Nem sempre a depressão precisa de ficar acompanhando numa terapia longa. Uma conversa resolve. Atendi uma outra adolescente que os pais, ela não para, ela é inquieta, ela é não sei o quê. E a menina sentada na maca enquanto eu conversava com os pais. E eles falando que ela é... Aí eu falei, é ela que é inquieta? E ela já começou a rir. Aí eu falei, se ela ficar parada, provavelmente ela está doente. As crianças e os adolescentes precisam de movimento. Deixe ela se mover. Essa menina era super calma. Eles passaram a vir ao consultório e a gente ria, porque eles descobriram que a filha não era agitada como eles pensavam. Ela só queria fazer alguma coisa. Às vezes você não está fazendo nada com seu adolescente. Saia com ele. Se você tem 2 ou 3 adolescentes, tenha uma tarde com cada um deles. E diga, hoje eu vou sair com você e você vai me dizer o que você quer fazer. E aí você faz o que seu filho quer e ele vai ver que você dá importância para aquilo que ele gosta. É tão fácil cuidar de adolescentes. Por isso eu não aceito quando dizem que adolescente é um saco no pé. Eu não aceito isso. Adolescência é a melhor fase da vida. Se você, pai, se você, mãe, se preparar para a adolescência do seu filho, vai ser um tempo maravilhoso que leva 10 anos. Portanto, prepare-se para a adolescência do seu filho. Se você quiser aprender um pouco, eu estou à disposição. É muito importante. E eu quero dizer para vocês que eu falo de experiência própria, não de experiência de médica, mas de experiência de mãe. As minhas filhas, hoje eu tenho 3 filhos, naquela época tinha só 2, e elas iam entrar na adolescência. E eu não sabia nada, a faculdade, na universidade, a gente nem aprendia sobre adolescente naquelas épocas. Eu me formei em 1971. E aí eu comecei a estudar sobre adolescência, convidei 2 amigas que também tinham filhos adolescentes e começamos a estudar sobre adolescência. Foi maravilhoso, fizemos uma pós-graduação, buscamos todos os livros, a gente sentava tardes inteiras estudando. E aí aprendi tudo sobre adolescência e era muito engraçado. Aliás, por causa disso a gente criou um programa chamado Um Programa do Adolescente dentro, na época, do INAMPS. E foi um programa maravilhoso. A gente fazia oficinas com os adolescentes, a gente tinha uma circulação de 2.500 adolescentes no nosso programa. Fazíamos oficinas de tudo, de droga, de família, de amigo. Eu fiz até uma oficina do ficar. Foi maravilhoso. E as minhas filhas adolescendo. E um dia eu lembro muito bem, veja bem, mãe, filhas adolescentes competem com você. Filhos adolescentes, pai, competem com você. E as minhas filhas adolescentes, me arrumei toda para ir passear. Cheguei em casa, cabelo feito, tudo. E ela olhou para mim e falou assim, é com este cabelo que tu vais sair? Com esta roupa? E eu olhei para ela, esta é a roupa que eu gosto. E este é o cabelo que eu quero sair. Portanto, eu vou sair assim bem feliz. E talvez você receba essa palavra e não esteja preparado e pense, meu Deus, como é que eu estou? Como é que essa menina está dizendo isso? E brigue com ela, né? Não. Você tem que saber sair da situação sem prejudicar o adolescente. E você, pai, de repente aquele seu adolescente agora com barba e bigode, músculos, chama você e chega e diz, ô meu velho, sabe o que você tem que dizer para ele? Eu não sou seu velho, eu sou seu pai. Me trato com respeito, mas cuidado, porque ele vai ter aquela voz de homem para falar com você. Não vá se alterar com ele.
Você vai dizer para ele: meu filho, você está ficando homem. Que bom, nós podemos ser bons parceiros. Sabe, nós temos que nos preparar para a adolescência dos nossos filhos. E eu fico preocupada porque não se fala de adolescente. Sabe, eu tentei fazer um consultório só de adolescente. Vocês acreditam que eu tive que fechar? Porque eu estava gastando para ter o consultório e os pais não levavam lá, não. Mas se você quiser, eu posso ajudar você. Cuidar do nosso adolescente para ser um adulto livre e saudável. Ele precisa ser independente. Ele não precisa ficar na sua barra de saia. Ele tem que sair pelo mundo porque você prepara filhos para o mundo. Cuide da infância. Cuide de 0 a 19 anos e você vai ter os seus filhos. Graças a Deus, como eu tenho. Eu tenho filhos maravilhosos, mas eu me esforcei para isso. E eu sei que você também pode. Conte comigo para ajudar você se você precisar. Estaremos juntos no próximo vídeo. Faça seus comentários. Eu preciso desses comentários para saber o que você precisa saber, porque conhecimento precisa ser dividido. E é isso que eu quero fazer nesses vídeos. Dividir com você aquilo que eu aprendi.